Dukan era considerado um dos mais poderosos usuários da força e um dos mais habilidosos espadachins da Ordem Jedi. Mas quando cedeu ao lado sombrio e se juntou ao Sith, Dukan atingiu níveis de poderes que ele jamais alcançaria em sua vida como Jedi. Mais velho e idoso, ele aceitou os caminhos do lado sombrio e isso o deixou páreo até mesmo com seu velho mestre Yoda, principalmente no combate com o sabre de luz. Só que 3 anos depois a gente encontra um Dukan fraco e cansado, tendo sido derrotado facilmente por Anakin no final das Guerras Clônicas durante a Batalha de Coruscant. Isso tem uma explicação muito interessante baseada em uma teoria que eu vou te explicar logo depois da vinheta. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e Dooku é bom e a gente gosta. Zoeiras à parte com o nome maldito do Conde Dukan em inglês. Esse é um personagem que é muito interessante da saga Star Wars. Seu poder durante as Guerras Clônicas era tão absurdo que até mesmo Darth Sidious ficou mais ciumento e cauteloso em relação ao seu aprendiz. Em The Clone Wars e até mesmo nos quadrinhos dava para ver como Conde Dukan, ou Darth Tyrannus, como seu nome Sith, era poderoso e implacável, era quase impossível enfrentá-lo. Até mesmo quando ele enfrentou 3 Irmãs da Noite invisíveis, ele conseguiu segurar a onda e derrotá-las quase sem arranhão. Mas quando o vemos novamente em episódio 3, A Vingança do Sith, ele estava mais fraco, mais cansado, com problemas se a gente for compará-lo com o seu poder anterior. Na novelização do filme, no livro que romanceia Star Wars, A Vingança do Sith, é mencionado várias vezes que isso acontece por sua idade. Mas será que tem alguma explicação mais a fundo aí que a gente pode tirar? You have interfered with our affairs for the last time. Quando as Guerras Clônicas começaram, ele já tinha 80 anos, e no período de A Vingança dos Sith, Dukan morreu com 83, era um senhor de idade. Será que 3 anos de guerra foram suficientes para enfraquecê-lo? Então vamos entender o que aconteceu com Conde Dukan e trazer esse ponto de vista muito bem abordado pelo canal da Estupendos Wave, por sinal. Quando dizemos que Dukan estava fraco, no caso é uma comparação com o seu eu antigo, com o seu poder anterior, ou melhor, quando o Dukan estava em seu auge. Também precisamos botar aqui na mesa que há um argumento sobre usuários da força mais velhos terem dificuldade em atingir o seu potencial no uso da força. Eles não conseguiam chegar ao seu ponto alto como quando eram mais jovens, né? Isso é natural da idade, claro. A gente tem Darth Sidious, que possuía 87 anos na época de Retorno de Jedi. E olha só no que deu, né? Yoda, mesmo sendo tão poderoso e sábio, não conseguia sustentar um duelo de sabre de luz por muito tempo, e o seu uso da força também o cansava bastante. Hoje, claro, a gente pode fortalecer esse argumento, além da idade avançada, como uma característica singular da espécie de Yoda, pois o Grogu, sendo proporcionalmente mais jovem, também possui esse cansaço no uso da força, principalmente sem treinamento, né? Mas essa é uma fraqueza que Dukan não havia demonstrado durante as Guerras Clônicas, pelo menos a olho nu. O duelo entre Dukan, Anakin e Obi-Wan em Oba-Diah, o planeta natal dos Pikes, ocorre apenas alguns meses antes da Batalha de Coruscant. Nessa luta, Dukan consegue lidar com os dois Jedi com certa facilidade, mas ele já começa a ter problemas em enfrentar o jovem Skywalker aí. As habilidades crescentes de Anakin finalmente começam a afetá-lo. Darth Tyrannus duela com precisão e graça, quase coreografado, e até inserindo algumas acrobacias que se diferem completamente da sua forma de combate, o Makashi, que por sinal eu quero saber se você acha que se merece vídeo ou não. Comenta aí embaixo e aí eu faço um vídeo sobre a forma de combate Makashi, ou Makashi, enfim. Durante esse duelo, Dukan parecia levemente cansado, mas ele soube esconder muito bem. Ele só resolve recuar quando os Pikes entram na luta e começam a atirar nele. A gente pode teorizar que nesse duelo, se isso não tivesse acontecido, o Dukan poderia inclusive ter vencido Anakin e Obi-Wan. Ou será que não? Em outra ocasião, anteriormente, Dukan enfrenta Asajj Ventress e Savage Opress ao mesmo tempo. Ele só recua quando Savage usa a adrenalina do lado sombrio para surpreendê-lo no combate. Ainda assim, Dukan consegue segurar o seu antigo assassino usando relâmpagos da força de um jeito até muito fácil. E como eu lembrei no início desse vídeo, Dukan consegue segurar 3 Irmãs da Noite invisíveis no combate. Veja você. Ou melhor, não veja, porque elas estão invisíveis. Nesse duelo, Dukan não só consegue resistir às 3 ao mesmo tempo, como sai sem nenhum arranhão. Isso porque ele estava envenenado. Ele foi envenenado pelas Irmãs da Noite
antes desse combate para que elas conseguissem derrotá-lo e não rolou, elas não conseguiram derrotar o Conde. Eu não queria mesmo! Outro ponto é que a forma de combate do Dukan Amakashe não é tão eficaz contra múltiplos adversários ao mesmo tempo, e a Asajj Ventress sabia disso. A Ventress tinha aprendido sob a tutela de Dukan e procurava utilizar isso ao seu favor nesse combate. Já no livro Dark Disciple, Dukan busca utilizar os Relâmpagos da Força contra a Asajj Ventress enquanto duela e derrota o Mestre Jedi Quinlan Vos. Isso tudo muito pouco tempo antes daquele duelo na nave Mão Invisível do General Grievous, o duelo contra Anakin e Obi-Wan na Batalha de Coruscant. E aí, será que ele tá mal pra alguém que dizem que tava caquético? Não. Durante todo o período das Guerras Clônicas, Dukan era imensamente poderoso, sem necessariamente demonstrar qualquer tipo de cansaço ou fadiga durante os seus duelos e combates. Talvez a gente pode trazer aqui que apenas Darth Sidious e Yoda eram páreo para Dukan nesse período aí do seu auge. Só que tem um ponto muito importante, ou melhor, uma pessoa que aos poucos vai crescendo e aí se torna realmente um problema para Dukan. Claro que a gente está falando de Anakin Skywalker. E aí sim, você deve estar pensando, pô, ele derrota o Anakin todas as vezes que eles se encontram em The Clone Wars. Só que aos poucos isso vai ficando cada vez mais difícil e o escolhido vai então superando o Conde com o passar do tempo. Em Naboo estava rolando o Festival da Luz, mas na verdade era uma tramóia para o chanceler Palpatine ser sequestrado, ou melhor, se auto-sequestrar, se você interpreta que é o Darth Sidious fazendo isso contra ele mesmo, né? E aí, Dukan e Anakin duelam mais uma vez neste evento tão grandioso para o planeta Naboo. E foi nesse duelo aí que a gente tem um duelo muito interessante, um combate que a gente precisa analisar aqui. Talvez essa luta tenha sido a mais próxima de Anakin poder derrotar Conde Dukan antes dos eventos de A Vingança dos Sith. Dukan só conseguiu derrotar Anakin quando ele pegou o jovem Skywalker desprevenido e usou mais uma vez os Relâmpagos da Força no coitado. Rapaz, é a kryptonita do Anakin o uso dos Relâmpagos da Força, né? Já em Obadiah, o jogo foi diferente, porque Anakin estava duelando junto com o Obi-Wan e o Dukan usava isso para sua vantagem. Ele ficava colocando o Obi-Wan o tempo todo em risco, em perigo, prejudicando a visão de Skywalker, desconcentrando ele e assim fazendo com que o jovem não conseguisse atingir ali toda a sua força e potência durante o combate para derrotar o Conde. Então, se a gente parar para pensar, nesse duelo aí contra Obi-Wan e Anakin e Obadiah, a gente tem o primeiro evento em que Anakin sustentou o duelo até o final e não foi derrotado pelo Dukan. Ele sempre é derrotado, empurrado para trás, leva Force Lightning na cara. Mas nesse duelo ele sustentou até o fim. E é o duelo mais próximo de A Vingança do Sith. É o duelo mais próximo ali, cronologicamente, dos eventos do episódio 3. A cada encontro, a cada choque de suas lâminas, Anakin Skywalker ficava mais poderoso, mais habilidoso, mais focado e aprendia ainda mais. Vamos lembrar que em Ataque dos Clones ele menciona no primeiro duelo dele contra Dukan, que ele era um aprendiz lento. E aí, quando a gente chega no episódio 3, A Vingança do Sith, Anakin fala que os seus poderes duplicaram desde o último encontro, ou seja, desde meses antes, quando eles se enfrentam em Obadiah. My powers have doubled since the last time we met, Count. Na novelização de A Vingança dos Sith, os golpes de Anakin são descritos como avassaladores, praticamente imparáveis. Do outro lado, Dukan tá sentindo cada ruga dos seus 83 anos de idade. O livro menciona que é como se cada golpe de Anakin envelhecesse o Conde Dukan em aproximadamente uma década. O livro continua dizendo que Dukan passa a gastar generosamente as suas reservas de força para bloquear os golpes de Anakin Skywalker. E aí depois ele desiste de se defender e passa a tentar desviar os golpes para longe do seu corpo. Só que o poder de Anakin fica grande demais para o Conde conseguir sustentar o duelo. O livro conta que o Sith idoso começa a temer por sua vida. E aí, com toda essa narrativa, pode parecer que a fraqueza do Conde Dukan, na verdade, foram os poderes de Anakin que evoluíram com o passar do tempo. Só que pode não ter sido assim, a gente tem alguns pontos para analisar com isso. O Dukan já não era mais um jovem moço, como a gente viu em Ataque dos Clones, ou mais ainda, como a gente viu lá em Histórias dos Jedi. Acredito que esses dois exemplares de Conde Dukan teriam enfrentado esse Anakin com um pouco mais de facilidade. Não sei se teriam derrotado,
mas teriam encarado Anakin Skywalker de uma forma mais tranquila, por assim dizer. A questão é que Dooku também estava aterrorizado com Obi-Wan Kenobi. Até mesmo o nosso querido mestre Kenobi estava botando para cima do Conde. Ele percebe que a forma de combate de Obi-Wan a Sorriso chegou num nível de poder que ficou tão rápida e impenetrável que o Conde precisou usar a força para se livrar de Obi-Wan rapidamente e não ter mais problemas no duelo com o Mestre Jedi. E isso tudo recuando para não usar mais a lâmina para se proteger. Inclusive eu falo sobre o Sorriso, a forma de combate do Obi-Wan Kenobi, no vídeo que você pode conferir aqui em cima. Então tá bom, a gente tem aqui na mesa todas as cartas para a gente entender qual foi a verdadeira fraqueza de Conde Dooku para ele se demonstrar tão apático ali em vingança do Sith. Se você está curtindo esse vídeo, eu convido você a deixar o seu like, que isso fortalece muito o Diário Rebelde e faz o vídeo propagar mais pelo YouTube, para assim ele chegar a mais fãs de Star Wars. É uma ajuda que eu peço para você, para a gente conseguir alcançar todo mundo pela galáxia. Deixa o like. Vamos lá, quem explica essa questão toda é o Lado Sombrio. Como a gente já falou aqui no canal, no vídeo sobre o Lado Sombrio ser viciante, esse lado da força concede um poder imenso, rápido, quase instantâneo, só que a um preço nem um pouco barato. Além desse poder se dissipar rapidamente, ele pode corromper o físico do usuário do lado sombrio. O lado sombrio deforma, arrasa a carne, deixa o usuário caquético fisicamente. E isso diretamente ou indiretamente. Muitos Sith morrem de forma prematura e nem todos chegam a uma idade mais idosa. Mesmo assim, a maioria deles abraça essas deformidades e usa como combustível para o seu ódio, para a sua fúria, para se alimentarem ainda mais do poder que o lado sombrio providencia para o seu usuário. O The Stupendous Wave menciona o Lord Scourge da Velha República quando ele encontra com a sacerdotisa Sith Darth Nihilus. Ela era jovem, mas tão desfigurada que Scourge não consegue nem olhá-la diretamente. E ela podia até ser poderosa, mas fisicamente as suas forças começavam a se esvair, como é explicado quando ela enfrenta Revan e aí tem os seus próprios relâmpagos da força defletidos por Revan para ela e ela desintegra imediatamente. Em contraponto, o lado da luz da força oferece uma corrente mais estável e mais perene de poder, mais contínua, que não deforma o seu usuário que está em paz utilizando esse lado da força. E assim ele consegue segurar a onda por mais tempo, né? Os usuários do lado da luz, eles vivem por mais tempo, claro, não comparando com técnicas de prolongamento da força, né, da sua vida e tal, como Palpatine tentou fazer. Mas sim, eles têm uma vida mais estável, né? E no caso de Dooku, a gente tem o lado sombrio afetando ele rapidamente por alguns fatores, sendo o primeiro o estresse causado pelas guerras clônicas. Vocês estão pensando que é só a nossa geração que sofre de ansiedade, estresse e depressão? Ah, não! Conde Dooku também sofreu muito disso, encarando as batalhas das guerras clônicas. Imagine a quantidade de coisa que um líder político separatista tem que resolver durante os eventos da guerra, e até mesmo quando ele precisa colocar a mão na massa, ou melhor, no sabre e enfrentar a galera toda. Todo o estresse emocional e físico que Dooku enfrentou na sua idade durante as guerras clônicas tiveram um preço muito alto na vida do Conde. Sem mencionar também que o uso mais constante dele do lado sombrio acabou também prejudicando na sua idade, no seu corpo idoso. E todo o estresse com a política galáctica também ajudou a consumi-lo ainda mais por dentro. Outro ponto muito importante é que Dooku foi pro lado sombrio muito tarde, durante os eventos de Histórias do Jedi, quando Dooku trai a ordem, cede a Darth Sidious e também derrota Yaddle, Dooku tinha aproximadamente 70 anos de idade. 70 anos! Ele passou para a escuridão muito rapidamente, o seu corpo pode não ter aguentado aquela massa de poder do lado sombrio chegando e corrompendo todas as suas entranhas. Conforme a idade avançava e Dooku utilizava mais o lado sombrio, o seu corpo não segurava mais tanta massa de poder. Claro, ele usava isso para a sua vantagem, para poder utilizar com mais ódio o poder do lado sombrio, e ele definitivamente era um usuário muito poderoso. Mas os anos das guerras clônicas foram mais difíceis para ele, quando ele estava literalmente na frente de batalha, em contraponto aos 10 anos anteriores ali, quando ele estava só nos bastidores dos esquemas e maquinações de Darth Sidious. O lado sombrio é uma maldição que suga a essência da vida, e quando chega a hora, ele cobra da maneira mais absurda e terrível possível.
Se você quiser se aprofundar nos poderes do lado sombrio, eu fiz esse vídeo onde Palpatine dá o seu ponto de vista sobre vários poderes da escuridão. E se você quiser saber por que Dooku não mostra os olhos amarelos, será que você percebeu isso? Tem esse vídeo aqui em que eu explico tudinho pra vocês. Valeu e que a força esteja sempre com você.